Oba, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu e meu topete muito bem penteado. Minha camisa jeans de botão. Nos chamamos Matheus Fernandes. Olha que Laura bonita. Como? Não é? Olha que Lauertani. Você sabia que o nome desse letrinho que aparece é Lauertani? Enquanto você pensa sobre essa resposta, aqui ao meu lado de verde... Jovessi Júnior. Comprei essa camisa só porque ela combinava com o estúdio. Que é isso, hein? Aí sim. É sobre isso. Estou aqui com meu amigo Matheus, olha meu nome bonito, para mais um Dom Pode, um podcast católico da vida ordinária. Não é do ordinário. Importante. Agora eu poderia lhe chamar de ordinário se você não se inscreveu nesse. Não vou chamar, porque eu não sou essa pessoa. Mas se inscreva, para que outra pessoa não chegue e lhe chame de... Olha aí, ó. Não, podcast da vida ordinária, meu povo. E é isso. Antes da gente chamar a nossa vinheta, que, perdão, esquecemos de chamá-la no último episódio. Verdade! É sinal de que as conversas são tão boas que a gente esquece. Mas dessa vez a gente garantiu. Não, por mais boa que a conversa seja, não vamos esquecer de chamar a vinheta. Mas eu não vou chamar agora porque tem uma rifa rolando. Com pontos que chegam acima de 5 mil reais. Olha e só que maravilha. nós não conseguimos nem metade desse valor ainda nessa rifa. Por quê? Porque você não botou ponto aí. Então bote um ponto na nossa rifa. Tá faltando apenas você. R$10 você pode concorrer a uma reca de prêmio. Prêmio, mestre. Outra coisa não, seu, mas... pelo amor de Deus. Ave Maria. Então, quem não ganhar... Coisa e de beleza graça. é uma certeza que a pessoa que ganhar... Mais bonita a pessoa vai ficar, não, pelo certamente. amor de Deus, eu não sei nem se é possível você ficar mais bonito que você já é. Olha que mas beleza. se inscreva, que eu garanto que você vai ficar um pouquinho mais. Né? Não sei nem se sabe, mas vai. Mais alguma informação, Matheus Fernandes? É isso. Agora é aquela chamada. Uau. Uma vinheta vinheta nova. Vinheta né? nova. Que 2024, vinheta nova. E não vai sair quando a gente chamar a vinheta, não. Fica até o final do episódio, que conta muito pra gente. Mas eu não vou ficar mais enrolando, não, que vocês querem saber quem tá aqui. Então toca logo essa vinheta pra gente começar. Bora! Voltamos! Estamos de Matheus volta! Fernandes. Enquanto falávamos sobre o mercado financeiro que envolve este podcast. É sobre isso. E quem tá com a gente hoje, Matheus Fernandes? Hoje conosco, o Padre José Nery. Salva de palmas! Padre, muito bem-vindo Obrigado, viu? ao Bem-vindo, nosso Padre. queridinho Dom Pode. Bom tê-lo por aqui, bom tê-lo por aqui. Acho que tá com quase umas 3 semanas de enrolação, Tá vendo? né? Pra poder confirmar esse dia de hoje, quase que ia dando com os burros na água. Mas nós somos bons de laço. Não, a gente aqui é boiadeiro, Ainda rapaz. bem, Aqui viu? é vaqueiro. Ainda bem que vocês são mesmo bom de laço de papo, né? Olha A aí. lábia é muito grande para poder me tirar numa segunda-feira do meu bem-estar, mas aqui também é um bem-estar. Que bom. Que Viu? Favorecer a alma. Exato. Bem-estar, para mim, é aquilo que ele favorece e deixa com a alma tranquila. Aqui tá muito tranquilo. Exato, que bom. maravilha. Padre José Nery é sacerdote há 12 anos, vigário na Catedral de Teresina, paróquia Nossa Senhora das Dores, assessor eclesiástico da comunicação na Arquidiocese e arquivista metropolitano. E, nas palavras dele, um irmão comum. Um irmão comum. Muitíssimo bem-vindo, Assim, Padre. destas coisas, assim, como já antes havia conversado, são os títulos. Qual é o título que mais me assemelha ao meu povo? Padre, ser padre para eles e com eles um irmão a caminho. Assim, muitas vezes nós esquecemos que somos irmão. Nós queremos estar sempre na indicativa, sem poder também fazer o caminho. E assim, para mim, assim, para a minha própria espiritualidade, mais à frente falarei, o que me mais deixa tranquilo é quando alguém me reconhece como um irmão. Porque o irmão é aquele que já é conhecido. O irmão é aquele que se faz amado e que tem a capacidade de amar. E assim, nem sempre quem está acima de nós um pouquinho são os nossos líderes, são irmãos. Só tem este papel de liderar e acabou. Assim, um irmão é aquele que faz tudo, aquele que chega na minha casa, por exemplo, eu peço a bênção aos meus pais. Quando eu termino quando eles me abençoam, eles me pedem a bênção. Na minha casa fica as vozes, o padre, o José. O padre, o José.
E assim, e muito mais me agrada ser o José em casa, porque o José é aquele que gosta de fazer comida. É aquele que está ali na cozinha, aquele que gosta de varrer o quintal, varrer o terreiro, que ele gosta de conversar, sentar na porta da rua. E o padre é aquele que, às vezes, pelo ofício, não pode fazer muita coisa. Imagino. E padre, aqui no começo do nosso podcast, acredito que o senhor já assistiu alguns desses episódios. Mas se tu fazer a pergunta, Vai. eu vou só animar o padre. Você ouviu uma buzina ali fora? É. Vou aproveitar pra fazer o merchan. Nós somos patrocinados pela Atlântida Burger. Acho que o senhor talvez deve conhecer ali próximo do seminário. E quem tá tocando ali é a Atlântida, que vai deixar um hambúrguer pro senhor. Olha só Todo que maravilha. convidado Nós vai. vamos é dividir, que eu não como um só. Mas se a gente faz comer, nós dividimos ele aqui, né? Porque senão não deu Ah, rapaz, Porque o Atlântida certamente. também é meio ignorante. Mas é isso, então prossiga. A gente. Caraca, agora encheu minha boca d'água. Falei da Atlântida, meu Deus, me lembrei. É bom, padre, né? Por nada mal, é bom. Mas enfim, eu tava falando, nos nossos episódios, a gente sempre começa com a história de como é que é o background, né? O pano de fundo da história da pessoa com Deus. O que fez o José, né? Nosso irmão. O nosso irmão José Irmão José. sentir-se chamado de tal maneira que se encontrou nessa vocação do sacerdócio. Como é que começa a sua história com Deus aí, desde a conversão até eu assumir o sacerdócio? Sim, eu costumo dizer que a minha história com Deus, em Deus, né? Com não em Deus, desde quando meus pais se casaram. Outro dia eu dizia, a casa que foi feita para meus pais morarem, ainda hoje é a que nós moramos. Eu não sei o que é mudar de uma casa para outra. E a não ser no seminário, né? Que era obrigado. Mas é uma mudança, não sei. Nem de quarto nunca mudei. É o mesmo quarto. Há 43 anos. E meus pais, quando se casaram, ali no ano de 1980, 6 de janeiro. E logo minha mãe engravidou e quando era que eu ia nascer, aí puseram ali não, de 1º a 4 de janeiro, ou de outubro. Minha mãe disse, se for mulher, nascer dia 1º, será Terezinha. Até então, naquela época, dia de Santa Terezinha ia ser lembrado dia 1º, dia 18, minto. Sim. Ia ficar ali do dia 1º ao dia 18. Assim, se nascer no dia 18, será Terezinha. Se nascer no dia 4, será Francisco. Tudo bem, nasci dia 18, homem. Lá fora, a enfermeira perguntava ao meu pai, pai, é um homem, qual nome coloco? Assim, José. Pronto, minha mãe estava sedada, com efeito de anestesia, quando acordou e disse assim, mãe, é um homem, qual nome que coloca? José. Caramba. Nenhum sabia do outro, e José já era lei na hora. Eu, um certo tempo, me revoltei com o nome de José, por causa de Zé. Zé, Sim, Zé, sim, Zé. sim. Mas aí depois eu passei a ter amor por Zé, porque Zé é um irmão. Né? O José é o distante, o Zé é irmão. É tanto que muitos me chamam Zé Nery, Zé Hilton, Zé da Luísa, Zé do Paulo. Pronto, Zé da igreja. E depois eu fui me aprofundando. A minha família sempre católica, sempre de igreja, missas dominicais. Nós, crianças, nas missas aos sábados, tínhamos que ir para a catequese e tudo mais, a tal ponto que nós nascemos na igreja. Nunca fomos precisos sair da igreja. Nunca fomos precisos nos revoltar com a igreja para um novo chamado, tinha um avivamento. O avivamento, é claro, é interessante, mas ser chamado, não se desviou nunca. Nós nunca nos desviamos. Sempre fomos de fé comprovada dentro das nossas possibilidades. Tinha uns dias que a gente tinha preguiça de ir para a igreja, sim. E na minha cidade, eu sou de Regeneração, um padre lá viveu 62 anos como padre naquela cidade. E para mim não havia coisa mais bonita do que eu ir para a missa e ver o padre celebrando. O que o padre dizia? O que era que o padre fazia? Qual era a mágica? Na minha cabeça é isso. Ainda hoje eu digo assim, meu Deus, naquele tempo eu criança, o que era que eu pensava? Eu volto a ser criança, assim, a mesma coisa que eu penso hoje. Não era eu, mas era Cristo. E eu vi aquilo ali. E o meu chamado se deu
quando um dia um seminarista deixava o seminário, e o coroinha e um outro coroinha, ainda não havíamos nem anunciado para nossas famílias. Aí o pai disse assim, tudo bem, hoje ele está saindo, mas 2 vão entrar no começo do ano. Eu estava do lado esquerdo e o Jeová, que é padre também, do lado direito. Levantou e o povo aplaudiu, pronto. E ali nós já começamos o nosso processo vocacional. Mas a mim, Deus, como foi que Deus veio a mim? Através da minha avó. Me lembro quando criança, quando eu aprendi a rezar a oração do anjo a primeira vez. Eu rezava, que minha avó disse, tá bom, menino, eu já ouvi. Você já aprendeu, vai passar na catequese. Aí tinha uma irmã da vovó, Dindinha Lozeiro, disse assim, Dindinha, a senhora já ouviu? Eu disse, tá bom, menino, eu já ouvi. Meu avô, todo mundo, eu queria rezar. Rezava o texto, rezava tudo, assim. E eu gostava de brincar, de fazer altar, de rezar missa, essas coisas, procissão. O povo, quando eu vou lá em casa, pergunta para minha mãe, mamãe, não converse dessas coisas, não. A primeira vez eu estou dizendo aqui como foi. E o chamado de Deus foi isso, foi este encanto. O encanto quebrou, tornou-se uma realidade. Né? Assim, muitas vezes o encantar, muitas vezes é um alto de ilusão. No dia que ou você se desilude pelo encanto, ou então o encanto desaparece. E, no entanto, eu me aproximei de Deus. Me recordo como se hoje, a primeira ordenação que eu participei. Eu fiquei ali o tempo todo, com meus 10 anos de idade, olhando que eu queria ver a hora que o padre, aquele homem ia virar padre. Eu só vi ele deitar, quando levantou, todo mundo pôs a mão assim, é padre. Eu ficava, como foi? E eu sempre me perguntei sobre isso, sobre os mistérios da fé. Como eu não compreendia e não tinha quem perguntar, eu vivia. Mas sempre fui apaixonado pelo ministério sacerdotal, por uma vida assim nunca falada, mas que eu buscava compreender. E assim, sempre me impressionou, sempre me encantou, me fascinava a figura do padre. Quando chegava na igreja, o sacrário ficava ali logo no presbitério e ele se ajoelhava ali 15 minutos antes de cada missa e depois de cada missa. E era sagrado, todo mundo sabia que o padre ia rezar antes e depois da missa. E assim, o senhor, criança, com quantos anos? O senhor lembra de perceber essas... Dos meus 8, 10 anos para frente. Caramba! Eu sempre fui de missa. Sempre olhei como era que se celebrava a missa, que eu queria celebrar em casa, né? Sim. Que massa, a escola era ali. Eu tinha que estar ali olhando diretamente para o padre. E assim, são coisas assim que ficou gravado, estão gravadas na minha memória. E assim, são coisas que me vêm sempre. Quando me ordenei padre há 12 anos e 6 meses, o meu padre já estava na UTI com um AVC. Eu dizia, me ordeno ou não me ordeno? Me ordena é o povo, se ordene, se ordene, se ordene, porque ele não vai descansar enquanto você não se ordenar. Tá bom. O primeiro rascunho de missa que eu fiz, agradecimento, eu rasguei tudo, botei dentro de uma caixinha. Quando ele faleceu, eu me ordenava 25 de junho, um dia depois de São João. Sim. E meu padre falecia no dia 29. E aquilo que eu tinha feito para que ele pudesse ouvir, eu botei dentro do caixão para que fosse enterrado. E no meio da minha dor, alguém veio dizer, padre, ele é até aqui da Vermelho, Lauro Rego. Assim, padre, o senhor pode chorar, mas o ministério do seu padre é continuado ao seu e em toda a igreja. Aquilo ficou em mim, porque é isso. A nossa vida ela é o ministério sacerdotal, o ministério que exerce um pai e uma mãe é continuado, se não pelos seus, por alguém que lhe admira, por alguém que lhe tem como referência. E é isso que a minha vida se tornou. Assim, muitos padres se tornaram referências para mim. Dom Jacinto disse, eu já estou na minha 5ª imagem de padre, se eu estou saindo para a 2ª imagem de padre. Como é ser padre? Caramba, que massa. É bonito pensar nessas memórias que, por exemplo, eu tenho um afilhado, né? Eu tenho vários. E aí, eu imagino. E esses dias a gente recebeu um vídeo dele, né? Criança, pequeno. E ele tava brincando com um biscoito e um suco. E aí a mãe dele filmando aqui, mandou pra gente. Aí ele dizia, corpo de Cristo. Aliás, corpo de Quito. Molhava o suco no biscoito, erguia e comia. Cara, claro, hoje não tem como a gente dizer esse menino vai ser sacerdote, esse menino vai ser padre. Mas
a beleza de que aquela realidade é tão presente na vida dele, de que ele leva isso para um universo que ele tem conhecimento, que é ali o da imaginação ou da brincadeira, e ele podia estar gastando aquela imaginação com outras coisas que são comuns às crianças, né? Não são nada de, tipo, absurdo, mas ali, por escolha dele ali, e, claro, da educação dos pais, ele começa a prestar atenção e ver beleza naquilo. Né? Às vezes a gente diz assim, os filhos imitam os pais, em tudo, sim. Outro dia eu estava rezando na igreja catedral e me chamou a atenção a um senhor. Sim, você está nos seus 40 e tantos anos. E ele chegava e se ajoelhava lá na porta e vinha sempre de joelho rezando o texto. Ele atravessou, parou no sacrário e foi até o altar de Nossa Senhora Aparecida. Naquele dia a filhazinha dele estava lá. O que foi que ela fez? Foi ajoelhando todo tempo assim com ele. Isso muitas vezes me dói na igreja quando tem alguma criança mais abençoada que outra. Que aí o padre assim, dê uma voltinha lá fora. Quando o povo da igreja, bote lá fora, não sei o quê. Não vamos criar a pastoral da Xuxa. Aí tira as crianças ali para um salão. Eu digo assim, como é que nós vamos aprender? Eu me vejo criança. Eu fui danado quando criança. Mas na hora da missa eu dizia, a gente tomava água em casa. E era distante da minha casa para a missa. E eu só ia tomar água de volta quando chegasse em casa. Tinha que ir ao banheiro antes de ir para a missa e só ia ao banheiro depois. Naquele tempo a educação era no olho, era diferente. Daí assim eu fico olhando como é que uma criança pode ser do jeito que sou afilhado, né? Imitando, rezando a missa, se ele não vai para a missa. Para ele fazer aquilo, ele tem que ir. Tem que saber. A nossa intimidade com Jesus, eu acho que nasce no ventre. No ventre da nossa mãe, nós já começamos a ter essa intimidade, porque nossa mãe é a primeira a nos apresentar a Jesus. Esse rito de poder acolher as crianças na igreja, acolhe pai, mãe, todo mundo, é algo fantástico, porque todo mundo vai querer apresentar os seus. Todo mundo vai querer tocar. Quem é que não quer ter uma amizade com Deus? Sim. Eu lembro que isso é muito bonito, né? Das crianças terem essa percepção e o quanto nós precisamos levar, né? Tornar cada dia mais presente as crianças dentro do mistério da missa mesmo, né? Em Lourdes, no primeiro ECRI que teve, né? Encontro de crianças que Inclusive, eu gosto nós sempre vamos implantar lá na Igreja Catedral. Não, Estamos legal. aí negociando. O primeiro, né, que teve em Lourdes foi servir no encontro, né? E eu até costumo falar que normalmente o EJC, o ECC, né, apesar de não ter feito ECC ainda, mas imagino que o EJC e o ECC é possível se ter entre muitas aspas, um controle, né, do que vai acontecer ali. Porque se planeja e uma acontece previsibilidade. né? Dá para prever como é que vai funcionar, como é que vai acontecer o encontro. No ECRI não tem condição nenhuma. Porque se imagine 40, 50 crianças dentro de uma sala, você não vai controlar, não sabe nem como é que começa, imagina como é que termina. Né? Mas eu lembro muito bem, né, a gente falando disso, da criança ter essa percepção. Né? Mas em uma adoração que teve nesse ECRI, todas as crianças ao redor ali de Jesus, eu lembro que a pessoa que estava conduzindo a adoração, isso eu estava na liturgia ali, né, tocando, e aí uma das pessoas lá pediu para as crianças falarem para Jesus algo, né? O que você quer falar para Jesus? E aí um dizia que amava, outro dizia que Jesus era muito bonito e tal. E aí um meninozinho, acredito que ele devia ter... Cruz. Olha só, os meninos do Toninho. E ali, inclusive, Davi é cria do Toninho. E ali um dos meninos olhando para Jesus, ele já um pouquinho maiorzinho, acho que ele devia ter seus 8, 9 anos, né? E aí olhando para Jesus, ele falou, né? Jesus... Os mais velhos, né, os adultos, pensam que a gente não te entende, né? Que a gente não te reconhece, mas tapa na cara. Nós te reconhecemos mais do que muitos deles. Oh. E ele falou brincando, sorrindo, aquilo, tudo, mas foi um tapa na cara de todo mundo que estava ali, pra gente entender que eles são muito mais puros do que nós, né? Não tem maldade no coração, por que não vão reconhecer? Né? Só tem muita energia. Ninguém gasta. Assim, é que nós na Igreja Catedral, nós não nos incomodamos com as crianças. Tem a do Shalom também, que fica dentro da igreja, não sai. A não ser que o pai queira dar uma volta espontaneamente lá fora. Mas não é convidado a estar lá fora, e sim dentro, ali, próximo ao mistério.
E tem lá um garotinho, filho de um casal nosso, nós acompanhamos o namoro, fizemos o casamento, e a Everlane e o Danilo, e hoje nasceu o Danilo Filho. Aí esse menino, entendi que o Danilo Filho tá aqui, se ele precisa ir lá na Santa Rita, que é uma comunidade nossa, que nós celebramos às 11 da manhã de todos os domingos, e é no encerramento da catequese. Assim, lá é o estágio de menino danado. Os meninos, quando estão lá, esse menino toca um terror. Mas na hora da consagração eles ficam quietinho, caladinho, que parece que passa assim, cola na boca. Mas no final, o mais danado diz assim, padre, eu te amo, assim, a gente não pode nem mandar embora. Aí quando estão de férias da catequese, o menino fica um silêncio e um vazio. Assim, minha gente, volta pelo menos a recuperação desse menino, porque nos faz bem, nos faz, eu digo assim, as crianças. Se nós não aprendemos a ternura que uma criança nos transmite, tão pouco nós iremos viver as máximas do Evangelho. Se a criança nos convida a amar a Cristo da sua forma, pelas provações, quem é que vai amar esse homem, minha gente? Quem nos apresenta as provas piores, muitas vezes, que passamos as angústias e tormentos enquanto a gente não o reconhece. E assim, uma criança sem passar por nada disso, olha para aquele que está ali, fecha os olhos e diz assim, eu não sei o que é que ela está rezando, mas eu tenho certeza que é um pedido aceito já por Nosso Senhor. Sim. Queria pelo menos ter aquela pureza para rezar. Agora, por tu tô com os olhos fechados, querendo ver quem fechou também. Mas esse sinal, eu digo assim, estas crianças, ela nos abre as portas do céu. Não tenho dúvidas disso. Certamente. O senhor falava da catedral, né? E hoje o senhor é vigário, né? Da catedral. Uma curiosidade particular minha também, acho que de muitos, qual a diferença que a gente tem entre o vigário e o pároco? E lá não tem só um não, né? Então, nós somos dois vigários. Dois vigários e mais o pároco, né? Assim, lá em 1950, o que era bonito era ser chamado de vigário. Assim, o meu padre lá em Regeneração, o padre Borges. Sim. Assim, o vigário da Regeneração. Aí lá em Amarante, Monsenhor Isaac, o vigário do Amarante. Em Água Branca, Padre João Moura, o vigário tal. Vigário é uma linguagem coloquial. Era aquele que estava ali colocado para poder apacentar aquele rebanho. Aí o pároco, quem é o pároco? Diz assim, padre, qual é a sua diferença entre o pároco da catedral? É porque ele vai assinar um livro de batismo, eu não assino. Eu faço o batismo e ele vai assinar os termos. Claro que não é isso, né, minha gente? O pároco é aquele que tem em si o munus, né, o ministério para governar, santificar e instruir nas verdades da fé. A gente chama isso. E, no entanto, eu só não faço é governar, mas apacento e santifico. O apacentar é um instruir na fé. Aí, por isso, governar, que é o pároco que faz, que tem a administração, tudo mais. O santificar e o apacentar. No geral, quando o bispo ele delega, né, a uma paróquia os vigários, é mais por conta de tipo, a parte geográfica daquele bairro, ou tem alguma realidade pastoral mesmo? Tem um assim, exercício espiritual mesmo pastoral. Por exemplo, na Igreja Catedral. São 3 padres, sim. Padre Klebert é o pároco. Padre Carlos Wagner já nos está dando da sua bondade, um senhor de 80 anos, reza a missa diariamente na sua casa e atende na Igreja Catedral em uma bondade, numa docilidade. Eu conheço. Eu que estou lá. E outro dia alguém disse assim, padre, eu acho tão bonito o padre Carlos Wagner, quando vai subir ao altar, ele sempre dá a mão para a gente. A gente nunca sobe sem dar a mão, nós padre ou ministro, para que ele suba. Assim, e é ele mesmo quem nos faz ser afável com ele. Tem o jeito dele, como eu tenho, todos nós temos as durezas de altar, mas a gente acaba saindo. Na Igreja Catedral, mas vocês não têm nem comunidade, nós só temos Santa Rita. Comunidade, mas nós temos 2 setores, São José e Santa Cecília. Nós rezamos às quarta-feiras missas de rua.
E assim, ali na missa de rua, nós temos a oportunidade de ver quem não mais tem condições de ir na igreja catedral. Sim. Padre, aqui tem tantos doentes. Eu rezo a missa nas quarta-feiras, ali às 17, às 18 eu já vou para o local da missa. E chegando lá, se tem 10 doentes, eu passo em todos os 10, confesso, dou a unção. Na hora da comunhão, daqui do altar, os ministros já vão lá onde eles para fazer essa assistência. E assim, a nossa maior demanda hoje na catedral é a confissão. Assim, eu, por exemplo, eu trabalho de segunda a quinta. Aí, claro, eu folgo na segunda. Quinta-feira eu trabalho. Sexta também. E eu geralmente chego na igreja catedral por volta das 15, 15h30 para confessar, até ali antes da missa. Mas são pessoas vindo de tudo quanto é lugar Até porque é muito para central, confessar. né? E você está ali para este exercício. Fazer uma visita no hospital, num velório, não sei o que é. Isso é para isso, o nosso trabalho pastoral. E quem acha que nós não temos a Igreja Catedral é morta? Nada. Ontem mesmo nós tivemos, no domingo, os adoradores. São jovens Sim. que vão para aquela adoração logo em seguida à missa. E os movimentos, tem pessoas que a gente corre 30 quilômetros para visitar uma pessoa que é paroquiana nossa. Mas tem um jantar, um almoço, aniversário. Nós vamos lá. Em outra cidade, vamos em Timon. Vamos bem pertinho de Altos, bem pertinho de União, Dermeval, Lobão, mas vamos com alegria, porque todos os domingos eles estão ali conosco. E a nossa pastoral, a nossa igreja é uma igreja com muitos jovens e muitas crianças. E a cada dia mais vai atraindo pessoas. Eu quero ser coroinha aqui. Como é que faz? Vista sua roupa. Venha. Eu quero entrar no EJC. Bora fazer os encontros, tudo mais. Depois, no tempo oportuno, faça. Eu quero ajudar a carregar a cadeira. Tem também espaço. Sempre tem espaço para carregar uma cadeirinha. Sempre tem. A pastoral da cadeira. A pastoral da cadeira. Eu conheci no seminário menor, já tinha essa pastoral. Quem nunca serviu na Na pastoral da cadeira, todos nós. Pastoral da vassoura, depois de uma amor e humildade. Sempre tem. E se você consegue viver este espírito, você vai muito longe, além de onde você necessita, porque todos vão lhe ver como irmão. Voltemos para o irmão. O irmão é aquele que com os outros se une. Vamos varrer? Vamos. Vamos levar essas cadeiras? Vamos. Eu posso não botar nem força, mas estou ali no meio. Está lá exercendo a intercessão da... Eu só lembro daqueles vídeos, o cara eu ajudando, aí o pessoal, ele só vai dar só uma corridinha aqui, pastor, tô aqui, tô presente e tal. Orientando. Quando a gente pega uma vassoura, não, pai, deixa que eu faço. Tá bom. Não, pode deixar. Já que você está assistindo. Também nessas horas eu também não digo nada. Não vamos brigar por quem quer servir e dar o sangue. Não é minha função. E padre, eu falava aí do ser irmão, né? Quando a gente... Fuxiqueiros que somos, fuxiqueiros convertidos. Importante que se diga. Mas no nosso exercício de estudar sobre a vida das pessoas, a gente vendo lá no seu perfil, tem muitas citações de Charles de Foucault ou Irmão Carlos, como o senhor falava. De Jesus. Quem é esse santo, um verdadeiro santo, que foi ordenado recentemente? E o que aconteceu na vida dele que lhe atraiu essa espiritualidade para ser uma referência aí no seu ministério? O ser irmão. O irmão Carlos é o irmão universal. Aquele que se sentiu chamado a ser como Jesus de Nazaré. A viver o último lugar. A viver o anonimato. Assim como Jesus de Nazaré, que viveu ali por 30 anos, mais ou menos, em Nazaré. Ninguém sabe o que foi que ele fez. Ninguém viu e nem ouviu. Mas pelas suas parábolas, nós sabemos daquilo que viveu Jesus na lar de Nazaré, no anonimato profundo, com José e Maria, com os seus, ali numa carpintaria, onde ele ouvia Maria falar de fermentar o pão, da mulher que perdeu as moedas, da mulher que perdeu uma joia, disso tudo mais. Mas ouvia José, com os seus, que falava de um campo que deveria ser semeado, de um pastor que perdeu a ovelha. E de tudo isso aí,
nós podemos ver que no exercício ministerial de Jesus, nós vemos os reflexos de Nazaré. Isso é o importante na nossa vida. Isso é importante. Assim, Charles de Foucault. Quem é Charles de Foucault? O irmão Carlos de Jesus. Embora não pareça, mas eu conheci Charles de Foucault, na verdade, irmão Carlos de Jesus, em uma revista eclesiástica da CNBB, que era um livrinho lançado a cada 3 meses. E lá um dia na casa do meu padre, eu também curioso que sou, vi aquela revista eclesiástica e eu sempre fui apaixonado por bispos. De onde é que este bispo é? O que fez este bispo? Tudo bem. E lá eu olhando aqui, aí vi Carlos de Jesus. E eu olhava, lia. Aí na outra revista eu queria ver se tinha alguma coisa de Carlos de Jesus, tudo bem. Aí Carlos de Jesus ficou guardado na memória e no coração. Entrando no seminário, aí eu ouvi falar de Charles de Foucault. Aí assim, eu já ouvi falar em um outro, mas com as mesmas características, também guardei para mim. Tudo bem. 2001, Dom Celso José era nomeado arcebispo de Teresina. Aí quando eu olho na cruz episcopal, o coraçãozinho assim, olha, ele é da fraternidade de Carlos de Jesus. Aí quando vem aquele homem, pois não é, que Dom Celso José era um dos grandes incentivadores da espiritualidade de Charles de Foucault, do irmão Carlos. E aí, então comecei a me apaixonar mais ainda por ouvir Dom Celso falar de Charles de Foucault. Falava com tanta propriedade que eu para mim que ele ia dizer, se não é irmão Carlos, eu para mim que ele estava ali com as propriedades e experiências de vida. E aquilo me fascinava, me deixava assim mesmo, como 10 anos de idade na ordenação, aquela imagem. Braço aqui e olhando sem dizer nada, admirando o mistério. E depois eu fui me afastando da filosofia, tudo mais, teologia, e eu quis entrar na espiritualidade do Prado, que é uma outra espiritualidade sacerdotal. Mas lá só podia entrar quem era diácono e que estivesse no 4º ano da teologia. Aí eu fiquei assim, poxa, eu queria conhecer a espiritualidade. Todo mundo, espiritualidade teresiana, do Prado, inaciana. Aí eu fiquei, aí um diz assim, menino, eu vou já olhar mesmo as coisas de Charles de Foucault. Aí comecei a olhar, botava na internet, ver alguma coisa, irmão Carlos de Jesus, Charles de Foucault, tal. Quando pensou que não, eu já estava envolvido com o homem por inteiro. E eu comecei, mas não tanto apaixonadamente, mas tinha aquela devoção de olhar para Charles de Foucault. E eu já depois de padre, eu fui fazer uma experiência, um estudo em São Paulo, na cidade de Barretos, na Casa Jesus Sacerdote. E lá o nosso diretor espiritual, o padre José Schmidt, hoje já falecido, ele via tanto eu falar de Charles de Foucault, por falar de Dom Celso, falar só, falando de Charles de Foucault, tal, ele disse assim, Padre José, por que você não escreve algo sobre Charles de Foucault? Assim, tá bom. Mas só que também eu falava de François Vantuan. E como foi que eu conheci François Vantuan? Frei Heleno, ali em 2001, Frei Heleno é o pároco aqui da São Raimundo, foi celebrar no seminário menor. E lá no meio da sua celebração ele deu testemunho de um bispo que havia sido preso por 13 anos lá no Vietnã e o Papa mandou buscar para Roma. E ali dava em praça pública, nas festividades do jubileu, um cálice de ouro para aquele homem que celebrava a missa na palma da mão, com 3 gotinhas de vinho, um pedacinho de pão e uma gotinha de água. E diariamente. Aí eu virei criança novamente com 10 anos e me encantei novamente, me fascinei com aquele mistério. Tudo bem. Aí eu guardei ali junto de Charles, François Vantuan. Aí eu falando, aí Padre José disse assim, Padre José, escreva também sobre Vantuan. Aí tá bom assim, mas como é que eu vou escrever? Se escreva a vida comum de Charles de Foucault e de Vantuan. Eu comecei a escrever, procurar e escrever assim. Hoje eu tenho para mim
é estes dois santos, como santos da minha espiritualidade. E como eu disse, todo e qualquer santo eu tenho devoção. Porém, os que eu sei falar com tanto amor são estes dois. Um é servo de Deus e o outro é santo. Canonizado. O irmão, como eu disse, não teve tanto impacto como Carlos Acutis. É tanto que na nossa fraternidade, nós temos uma fraternidade aqui em Teresina leiga, que tem 29 anos. Caramba, muito O tempo, né? Ayrton e a Salomé são as pessoas dirigentes, mas todos nós tomamos parte como nossa função em zelar pelos nossos. E nós nos juntamos mais de 50 pessoas. Celebramos a missa, partilhamos a vida e depois comemos alguma coisa. No tempo da pandemia, era o celular aqui, eu com meu café, meu suco, meu biscoito, meu bolo, mas até o lanche era virtualmente compartilhado. Pega fulano, tal. Para dizer que a vida de Nazaré é uma beleza de vida. Pois bem, quem foi Vantuan? Quem foi Charles de Foucault? Foi um jovem, como todo outro qualquer francês, que nasceu dentro da riqueza em Paris. E logo ficou órfão de pai e mãe, criado pelo avô. E este foi colocado no exército francês e por indisciplina foi expulso. Aí depois se revoltou, foi lá para a Argélia, para os Marrocos e começou a fotografar clandestinamente lugares e depois foi condecorado com uma medalha de geografia em Paris, na França. Caramba. Depois ele reconhece, tem uma sua prima, Madeleine, que sempre falava de Jesus, falava do padre Ravelli também, que era um padre, queria que ele conhecesse aquele padre. E ele vai até onde esse padre começa a conversar e ali ele teve um choque, que tudo aquilo que ele possuía, nada era diante daquilo que ele estava encontrando ali. E de umas frases célebres de Charles, ele vai dizer: no dia da minha conversão foi o dia em que minha vocação nasceu. E muitas vezes a gente pensa que a vocação é para ser padre, não, a vocação para ser cristão. Porque nós devemos ter vocação para ser cristão. Caso contrário, nós iremos fazer tudo contrário, tudo na contramão daquilo que Cristo nos vai nos dizer. Nós não vamos dar nem a face para dar o tapa, nós vamos querer dar o tapa mesmo por cima. E, no entanto, a vocação cristã em Charles nascia naquele dia. Tudo bem, depois ele foi conhecer os trapistas, entrou lá, depois foi para os monges. Em 1900 ele se ordenava padre. E o seu desejo era poder viver uma vida santa em um eremitério e pediu a licença ao bispo de Vives, na França, para poder celebrar sozinho, sem ninguém, e volta novamente para os Marrocos. E lá no meio daquele povo ele era tido como um marabu. Marabu é uma árvore africana que vem e arranca pedaços dos humanos. Caraca. E, no entanto, ele se dava em um lugar onde ele não podia falar de Jesus. Um lugar que não era cristãos, mas eram muçulmanos. Mas ele, pelas suas experiências de vida, falava de Jesus, acolhia a todos. Assim, uma das características de Charles de Foucault, assumida para a minha vida, é o poder acolher o outro que chega. É silenciar diante daquele que fala. E depois é poder rezar por aquilo que me foi apresentado. Por isso, acolher, silenciar e orar para mim são 3 palavras que definem toda a espiritualidade. E Charles morreu assassinado em 1916. Aí, depois daí, em São Paulo ainda, conversando com o formador da casa, Padre Ângelo Fornari, ele dizia: na casa de Charles, no seu eremitério, tinha a capela e 2 cadeiras. A outra nunca foi ocupada. No refeitório, tinha 2 lugares na mesa, o outro nunca foi ocupado. Ele sempre batia o sino para as orações, para a missa, mas rezava sozinho. Ele diz assim, mas mesmo assim ele se sentia com a humanidade além de ter. E isso é o anonimato em Charles de Foucault. É o não ser visto, o não ser percebido, mas saber que alguém tem ciência da existência dele ali, porque ultrapassa o natural. É o espiritual que se faz presente. E a outra é a vivência de Nazaré. Ele queria viver como Jesus de Nazaré no último lugar.
E dos escritos de Charles diz que ele é um santo do nosso tempo, que ele vai na contramão do ideal que nós buscamos. Nós queremos o conforto, queremos tudo tal, e Charles não, era aquele que desejava os piores lugares, porque lá ele teria certeza de que Cristo estava. Caramba. Se alguém está lá, nos piores lugares, por que eu não posso estar? Porque meu Cristo, meu Jesus, se faz presente naqueles que ali estão. E Charles viveu esta espiritualidade. Do outro lado está François Vantuan, cardeal vietnamita. François. Os nomes François. franceses são muito bonitos, né? Tu é Nós já doido. escolhemos o nome do nosso segundo filho, que hoje que é outro rapaz, mas se não ia ser François. François Xavier Neguye Vantuan. Olha aí, Eita, cara. Neide. Ele era nomeado arcebispo em 1970 de Saigon, e o regime vietnamita vinha e prendia aquele homem. E antes disso ele conversava com um bispo que havia passado 11 anos preso. E ele dizia, o que foi que ele fez para ele não perder a memória naquele cárcere? Ele dizia assim, eu vivia cada momento da minha vida preenchendo de amor na presença de Jesus. Charles passou 13 anos da sua vida. Destes 13, uns 4 anos ele passou em um lugar pequeno, acho que menor do que esta sala. Caramba. E ali aonde ele expelia as suas necessidades era onde a comida entrava, por baixo. E antes de estar no regime fechado, ele escreveu cartas para os seus pedindo remédio para curar uma úlcera. Mas só que o povo sabia que ele não tinha úlcera, ele dizia que queria vinho. Aí mandava os vidrinhos com vinho, mas que era para remédio para úlcera. E entre as roupas vinham hóstias. E Vantuan começou a rezar a Eucaristia desta forma. E depois ele começou a escrever em pedaços de papel, dava para uma criança, a criança levava para alguém que juntou, depois se tornou os grandes livros dele, que nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Foi escrito no cárcere. E ele conversava de tudo, falava fluentemente bem umas 10 línguas, e começava a contar história de astronomia, geologia, tal, a tal ponto que toda semana tinha que mudar a guarnição do cárcere, porque todos queriam ouvir aquele senhor que chamavam de Noan. Queriam ouvir o Noan, que falava com ternura e tal. Tudo bem. Ele conseguiu depois a amizade que entrava facilmente as coisas, não tanto fácil, né? Mas pegava aquele filtro de cigarro, das carteiras de cigarro, e fazia carteirinhas para poder botar Jesus Eucarístico ali. E criou um grupo de 10 homens dentro deste cárcere, e diz que era mais de 250 grupos, onde Jesus passava de bolso em bolso na adoração, sem que ninguém percebesse. Na madrugada, todos tinham a oportunidade de ter Jesus, porque eles eram passado um momento espiritual, passavam para o outro, isso tudo em um regime de cárcere. No tempo da pandemia, eu sei que é um tempo diferente, mas nós estamos quase num regime de cárcere, porque ou eu vou rezar a Eucaristia para santificar os meus, me santificando, ou então eu vou me tornar mais pecador do que aqueles que não têm a oportunidade de rezar a Eucaristia, que querem participar e não podem, e eu podendo, posso. E ali, no meu quarto, eu rezava a Eucaristia. Fazia com que esta graça estendesse a todas as pessoas. E lá a gente fazia tantas lives de oração, disse a missa era na oração, e quando foi um dia eu disse assim, eu vou parar de rezar. Eu estou perdendo meu tempo aqui. Aí eu descobri que na hora do terço da misericórdia, às 15 horas, em seguida o terço de Maria, missa, outra coisa, tinha alguém que estava com seu celularzinho lá em casa. Ali me encantava e até me emocionava quando eu vi um altar posto, os santinhos, flores e o celular. Ali não era somente uma transmissão, era uma oração pelo qual as pessoas estavam rezando conosco em toda a paróquia. Mas interessante era a outra que filmava aqui, aí levava para alguém lá na zona rural que não tinha oportunidade de assistir ao vivo.
Ele assistia 4, 5 programas. E assim, ele diz assim, isso é o dom da fé. Aqueles homens fizeram isso há quase 100 anos atrás. E hoje nós somos convidados a fazermos a mesma coisa de uma maneira simples. A gente pode usar os meios de comunicação para poder evangelizar. Por isso vocês vão ver muito falar de Charles de Foucault, de Vantuan, dos simples. Agora mesmo no Natal, uma senhora de rua chegou, no caso ela tem casa, tem filha, mas ela prefere viver na rua também. E ela chegou e ela se emocionou quando eu estava com o menino Jesus nos braços e chamei para ela vir assim, venha tirar uma foto e entregava o menino Jesus. Ela não tinha palavras. Aí eu disse assim, meu Deus do céu, quanta gente pode fazer alguém feliz assim numa coisa tão simples para mim, mas para ela era o ápice do céu. Quem diria um dia ela poder tocar no menino Jesus ali na manjedoura que estava no altar? Ou melhor, quem diria um dia ela ter este menino, a imagem desse menino em seus braços? E ela não sabia o que dizer. Aí eu cá comigo, eu sei o que a senhora quer me dizer. Né? Jesus é aquele dos simples para os simples. É aquele que se identifica com os irmãos. Jesus é irmão. Sim, muito bom, muito bom. Jesus quis ser pobre, né, para vir aos pobres, né? E quando a gente fala do pobre na igreja, como o próprio Charles, o Vantuan, né? São Francisco, Madre Teresa, todos escolheram a pobreza, Irmã Dulce, né? Todos olharam para a pobreza para encontrar o Cristo, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê que tem-se muito uma visão distorcida da pobreza dentro da igreja, né? Como que a gente pode enxergar, padre, o pobre na igreja, né? No entendimento de que não é o pobre pelo desapego total das coisas materiais, né? Tem um sentido mais amplo, né? Como que a gente pode entender o pobre na visão da igreja? Os santos padres já dizem que os pobres são o grande tesouro da igreja. Me recordo aqui de uma cena de Dom Celso José, quando a Toca de Assis estava ali instalada atrás da catedral. Era Natal e todo mundo queria, depois, é tradicional fazer uma ceia lá na casa do bispo. No primeiro ano, no segundo, quando a Toca já estava ali, quando terminou a missa, Dom Celso disse, quem quiser ceiar comigo, me acompanhe. Foi para a Toca de Assis, vestiu uma roupa típica deles, e saiu nas ruas, cumprimentando os moradores de ruas. Às vezes nós pensamos que somos nós que estamos levando algo, mas ao contrário, nós vamos para poder receber. Os pobres na igreja é o grande tesouro, mas nós não vamos reduzir os pobres naqueles que estão pedindo isso, aquilo outro, para usar isso, aquilo outro, não nos interessa. Mas os pobres são aqueles a quem nós devemos falar de Jesus. Às vezes nós vemos pessoas riquíssimas, mas que vivem como se pobre. E nós temos pessoas pobres que vivem como rico. Eu costumo dizer, riqueza não é sinônimo de condenação, como pobreza não é sinônimo de salvação. Nós temos os ricos que sabem da sua condição, mas vivem como se nada tivesse. E nós temos os pobres que são conscientes da sua situação e ultrapassa todos os limites e não aceitam, muitas vezes, ser chamado disso, aquilo, outro, não aceita aquilo que nós temos como compartilhar. Me recordo de uma historinha, uma criança que queria brincar com as outras crianças e naquele dia sua mãe tinha feito pipocas. Aí, naquele tempo, os calções tinham um bolso. E todo mundo era convidado a trazer as pipocazinhas para comer. Aí chegou o primeiro assim, aí tuas pipocas. Aí assim, minha mãe não tinha. Ele pegava aqui, ele botava no bolso. Chegava o outro assim, as tuas pipocas. A minha mãe não tinha como. Pegava aqui, passava para o terceiro. Aí aquele que tinha recebido dava um pouquinho da dele. A tal ponto que chegou uns 3, 4, 5 meninos. E a pipoca que eu dava para o último, todos os outros faziam a mesma coisa.
Moral da história, todos comeram da mesma pipoca, saída do mesmo bolso. E depois aqueles que já tinham recebido estavam devolvendo as pipocas. E alguém pergunta, padre, quem era essa criança? Essa criança era eu. Sempre fazia isso. O outro era meu irmão, eram meus primos, e a gente sempre fazia este rodízio. Quem são os pobres? São aqueles capazes de condividir o pouco que tem. São aqueles capazes de dar tudo o que possui para que o outro também possa ter. Quem são os pobres? São aqueles que dão testemunhos verdadeiros de Jesus, que dão sem exigir nada em troca, que dão sem precisar de um muito obrigado e que são capazes de nos tocar o coração com um muito obrigado, com Deus lhe pague, Deus lhe dê o dobro. Já pensou se for um não? Já pensou se é uma omissão da minha parte? Mas mesmo assim eles são capazes de agradecer pelo sim e pelo não, pelo pouco, pelo muito, pelo nada. Eles vão sempre nos agradecer, vão sempre nos colocar no prisma que é Deus e a grande riqueza. Enquanto se eu não posso dar algo para você e você se chateia, aí da próxima vez não vai mais nem me perguntar. Mas se eu dou um não para um pobre na rua hoje, amanhã ele vai vir novamente. Não, ele vai voltar novamente. E se eu der um sim, ele vai vir da mesma forma. E os pobres são aqueles agradecidos com o coração cheio de Deus. E muitas vezes nós somos tão orgulhosos que preenchemos nosso coração com uma ingratidão. E eu digo, a gratidão é um louvor feito a Deus. E a ingratidão é um louvor, ou melhor, é um atributo ao coisa ruim, que nós não sabemos como chegar ao fim. Mas se nós temos Deus no coração, nós vamos ver que a pobreza não é a material somente, é a espiritual. E nós estamos muito mais carentes de poder nos enriquecer espiritualmente do que materialmente. Como se vocês perguntam, padre, algum presente? Eu perguntava assim, não, eu já tenho tudo. Roupa de igreja, tudo, tenho tudo. A pessoa assim, padre, deixa eu botar menos crédito no seu celular. Assim, não preciso, não quer conta paga. Não é para dizer que eu não preciso, assim, mas eu costumo dizer, quer lembrar de mim? É no altar do Senhor. Ou então eu assim, padre, lembra de mim no seu texto. Eu só faço assim, como é no seu rosário. Pega bem aqui, qual é a continha? Pronto. Bota aqui no texto. Assim, pronto. Eu não preciso saber o que é que você precisa. Mas está aqui. Nas contas do meu rosário. Uma hora eu vou passar por ele. E Deus sabe muito mais do que eu. Isto é riqueza. Padre, enquanto o senhor falava, assim, desde o ano passado, digamos assim, acho que ano passado. Eu estou mais pobre. Não. Eu tô pobre, eu preciso de... Não, mas... Fazer uma rifa. Inclusive, bote ponto, R$10. Mas eu tenho me aproximado de São Francisco de Assis. Conhecido, tentado conhecê-lo, né? Quem é esse cara que é tão grande na igreja e eu acredito que o senhor vai entender o sentido da palavra grande que eu tô colocando e ao mesmo tempo se colocou em situações tão simples, né? E me fazendo esses questionamentos, né? Me levando a pensar sobre esses temas, principalmente, que envolve a caridade, que envolve o se relacionar com o outro, que envolve em tentar descobrir qual é a pobreza do outro, qual é a minha riqueza, para que a gente possa fazer essa economia de graças aí na vida um com o outro, enfim. Na caminhada de fé, a gente vive tentando acertar. A gente vive tentando fazer o que a gente acredita que é o correto. Que a gente... Feliz que não desiste, né? Exato. Tentando fazer ali o que a gente... Meu Deus do céu. Quer acreditar que Deus está se agradando com aquilo. Que naquela oferta, no hoje, aquele pouco que eu ofereço, de alguma maneira, agrada o coração de Deus, né? E no meditar dessas coisas, às vezes a gente pende pro lado certo, às vezes a gente pende pro lado errado. Né? E quando a gente olha para, por exemplo,
esses homens e essas mulheres que, servindo dessa maneira, algo neles comunicava o Cristo. Algo neles não deixava dúvida que eles estavam fazendo aquilo ali e mais do que a necessidade material, de alguma maneira, as pessoas eram levadas a amar a Jesus, amar a Deus e verdadeiramente abraçarem ali uma vida com Deus, abraçarem a esperança, né? E a pergunta que eu lhe faço, assim, e aí é pra gente meditar mesmo, assim, né, e tal, mas como é que a gente faz, padre, pra comunicar o Cristo, sabe? Porque, assim, os gestos a gente tem muito fácil, né? Os conceitos a gente tem acesso com muita facilidade, mas por que algumas coisas que a gente faz não levam as pessoas a conhecer o Cristo como a gente gostaria que elas conhecessem? Porque a santidade é uma loucura. Enquanto a gente compreender a santidade como algo inacessível, ela se torna uma loucura. Porque como é que nós vamos compreender o São Francisco de Assis, que tinha tudo, arrancou até a roupa do próprio corpo para viver na simplicidade e na humildade? Ele saiu do tudo para o tudo. Ele deixou tudo para ganhar o nada. E aquele nada, no entanto, era maior do que tudo aquilo que ele tinha. Quando nós compreendemos a santidade como uma doçura de vida, o nosso muito, o nosso nada, o nosso quase nada, o nosso máximo e total será de Cristo. Aí nós vamos compreender por que Santo Antônio deixou tudo. A perfeita alegria é um cântico que tem aí de São Francisco, que ele vai dizer como é que nós devemos alcançar a perfeita alegria. É quando todos olharem para nós e assim, não tem jeito. Isso aí é uma loucura. Pois aí é que nós estamos nos santificando. A via da santificação é uma via pelo qual todos os santos passaram. Quando encontraram Jesus, aquela pérola, aquele tesouro escondido, deixaram tudo. E aqui não é para apostar na sorte, não. Eles já tinham encontrado. Quando nós encontramos Cristo, Charles de Foucault vai dizer, no momento em que eu conheci, ali nasceu a minha vocação. E uma das frases assim muito bonita que eu gosto de ouvir em Charles é dizer, se assim, como eu gostaria de ser bom, ser tão bom ao ponto de poder olharem para mim e dizer, se assim é o servo, como não será o seu Senhor? E tudo aquilo que nós fazemos é espelho daquilo que nós encontramos no Mestre. Por que aquela criancinha brinca de rezar a missa? Porque ele vê alguém que é maior do que ele rezar. Por que eu me encantei com a missa? Porque eu chegava próximo do mistério. Assim, agora aqui na Vermelha, celebrando, tinha 3 crianças, coroinhas. Quem estava do outro lado, eu acho que não via, porque era tão baixo atrás do altar. Mas uma, Maria Luísa, ela, quando eu comecei, oremos, ela, o dedinho ia correndo aqui, Porque se eu olhasse para algum lugar, quando eu voltasse, o dedo estava parado onde eu parei. E assim, quando terminou a missa, uma coisa que eu achei bonita. Tinha os ministros, mas eles mesmos foram lá, eram 3, dobraram os corporais tudo direitinho. Não sei o que, alguma coisa, padre. Na hora do agradecimento, eu não sei o que foi que o rapaz disse. Só disse, no Padre Né, não sei o que, assim, muito obrigado. Porque eu estava conversando com as crianças que me perguntavam alguma coisa. Cadê a tia coordenadora de coro? Eu disse, eu não conheço. O senhor não é daqui, não, o senhor é de qual país? Eu sou aqui do país da catedral. País Centro. Eu sou do país Centro. Assim, porque o senhor não conhece a tia? Eu disse, não, eu não sei quem é. Eu não sou daqui. E o senhor é de qual país? Aqui do Centro. Mas para dizer que quando este mistério ele nos enche, nos plenifica, ele nos faz próximo. Aí a gente perde o medo.
Certamente. Senão vai ser uma loucura. Ah, você diz, não, isso aí não é para mim, não. Ah, isso aí não sei o quê. Não. Enquanto nós estivermos como incapazes da santidade, ela não acontecerá na nossa vida. No momento em que nós nos reconhecemos mesmo incapazes de nós mesmos, aí a gente reconhece que tem alguém que é maior. E se este alguém for Deus, aí nós estamos plenos. Aí vamos transbordar. Tem um cântico do movimento dos focolares, Jean Rose, que eu acho bonito também. Que te oferecer-nos, Senhor nosso Deus, eis o nosso nada. Recebe, Senhor. Às vezes nós só queremos dar o tudo. E quando nós não temos nada para oferecer, nós devemos oferecer assim, o meu tudo, o meu quase nada, o meu nada. Quem é que oferece as suas desgraças, as suas misérias ao Senhor? Nós temos vergonha de falar para nós mesmos na confissão, aí é que temos. E para Deus a gente baixa a cabeça, mas Padre, ele não é onisciente de tudo? Sim. Mas quando eu verbalizo, ele se torna presente mais ainda no meu ser. Assim, essas são experiências da vida. Eu, assim, de muitas coisas assim que eu tenho a dizer e falar, assim, uma vida que me encanta é a vida de São José, a quem eu chamo meu amado pai São José. Se na minha casa, quando eu me ordenei há 10 anos atrás, eu ganhei um presente, um São José, tá lá no Instagram, meu São José quebrado. Ele caiu na minha casa lá de Miguel Alves, e a minha assim, padre, eu vou jogar no mato, senão ele só quebrou em 3 pedacinhos, vamos colar um no outro? E eu morei em uma paróquia e quando eu cheguei lá as situações eram tão difíceis. Aí um dia eu li aqui umas coisas espirituais de São João 23 e ele dizia, quando tens uma coisa que é difícil de acontecer, vai até São José, ele é pai da divina providência. Naquele dia eu peguei São José, botei na minha cozinha e botei uma vela e flores. Durante o mês de março não faltava vela acesa aos pés de São José da Providência. Eu nunca passei fome nesta paróquia. Eu passava necessidades extremas, mas eu nunca deixei de ser assistido por aqueles que sabiam que eu estava ali. Cheguei na outra casa, assim, meu São José vai ficar aqui na cozinha, do mesmo jeitinho. Aí ele quebrou. Botei um dia lá no quarto, ia fazer umas coisas, botei lá no aparatozinho, caiu, quebrou em 3 pedaços. Padre jogando matos, não vamos colar. E assim, esse São José, olha como diz o povo, tem obrado tanto milagres, que quando eu conto para o povo, eu vou contar de 3, só um. Minha mãe, no ano de 2021, tinha que vir periodicamente para Teresina para tratar-se da diabetes e tudo mais. Tinha vezes que eu chegava no hospital às 15 horas de uma segunda-feira. Quando dava no sábado, eu dizia assim, eu vou precisar sair para rezar uma missa. Eu vou chegar ali por volta das 18 horas. Aí eu tinha esse induto, eu ia. Assim, domingo eu vou precisar sair só um horário para rezar uma missa, tudo mais. Eu passava de 8 dias dentro do hospital. Quando o pessoal descobriram que eu era padre, então tudo mudava. Eu dormia, mamãe tirava o soro e tudo mais, elas mesmo faziam, para dizer, não acorde o padre, não, deixa o padre dormir. Mamãe precisou fazer uma pequena cirurgia. E mamãe com medo, e eu ali também disse, mamãe, eu vou lhe dar unção. Aí eu trazia a Eucaristia, trouxe. Como ela não podia tomar nada naquela hora, eu guardei ali devidamente, com respeito. Quando ela pôs assim, agora eu vou lhe dar a comunhão e vou lhe dar a unção também. Tudo bem, né? Botei a história, ajeitei tudo ali direitinho e botei. No momento entra uma pessoa, mãe das enfermeiras, e ficou atrás, paradinha. Ela entrou, viu que eu estava rezando com minha mãe, e ela ficou parada. Ela disse assim, quando eu entendo assim, padre, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Qual é a essência deste óleo que o senhor usa? Ele disse, não, ele é natural, não tem essência nenhuma. Eu disse assim, mas tem, padre. O corredor aqui está um cheiro que a gente não sabe de onde é que estava vindo. E assim, eu já passei em 2, 3 quartos e entrei aqui, o cheiro tá indo daqui. Aí eu olhava para minha mãe e dizia assim, aí, Dona Maria, quem é mesmo que é cheiroso neste meio assim é Jesus. Era
um perfume que a gente não sabia. Eu não senti. Minha mãe não sentia. Mas todos aqueles que ali entravam, assim, que perfume é esse tão gostoso? O hospital só cheira remédio. É assim, um cheiro que a gente dá para assim, não, mas tinha um perfume diferente, diz assim, Dona Luísa, é Jesus. Tudo bem. Minha mãe precisou ir para uma consulta e disse, mãe, eu tenho algumas coisas no arquivo que eu não posso ir com a senhora. Eu vou pedir a Daiane, minha prima, para vir com a senhora pega o Uber e vai. Tudo bem. Aí eu, tá bom, se preocupe não. E minha mãe não podia botar o pé no chão, pra nada. Todo tempo na cadeira de roda. Aí eu passo lá no refeitório na minha casa, aí eu olhei para São José. Aí eu falei assim, ô meu amado pai, vai aonde eu não posso ir, te antecipa. Aí tá bom, eu fui trabalhar, aí eu fui celebrar a missa, quando cheguei em casa por volta de 2 horas, aí mamãe chegou aí disse assim, tava rezando. Aí disse assim, menino, quem foi aquele homem que tu mandou para me ajudar? Aí eu esqueci do pedido assim, homem? Que homem, mãe? Quando eu cheguei lá no carro, já vi um senhor com a cadeira de roda, me botou na cadeira de roda e disse assim, qual é a primeira consulta, para onde a senhora vai? Eu disse, eu tenho que ir para as 3 consultas, no raio de 2 horas. E assim, o homem todo o tempo comigo, me acompanhando, que parecia que estava mesmo decretado, como a gente chama, para aquela função. E quando terminou tudo que minha sobrinha, a minha prima chamou o Uber, ele foi lá e disse assim, como é seu nome, moço? Como é que eu posso lhe agradar? Eu disse, não, seu filho fez um pedido a São José e São José pediu que eu viesse aqui. Uau. Mamãe não sabia dessa história. Aí quando eu cheguei lá, assim, quando ela me disse, me arrepiei todo e disse, mamãe, é verdade, de manhã eu pedi a São José que tomasse a providência, já que eu não podia ir com a senhora. Assim, pois o homem do nada chegou, me ajudou e no final disse, seu filho fez um pedido a São José. E eu estou aqui porque ele pediu para vir. E um outro ó, disse para minha irmã agradecendo numa situação dessa, assim, não, seu irmão foi quem pediu a São José. Seu irmão não é padre? Aí minha irmã assim, como é que o senhor sabe? Assim, eu sonhei com ele. Caramba. E seu irmão não é José? Eu assim, eu sonhei com ele me fazendo este pedido. Caramba. Para esta situação. Aí assim, por que não acreditar em Deus? Por que não acreditar nesta força? É sobrenatural. Não, é real na nossa vida. Quando nós temos fé, nada é sobrenatural. Tudo é natural. Mas a gente pode acostumar. Não, com o mistério a gente não se acostuma. A cada dia que passa, o mistério vai nos chamando mais para dentro. A tal ponto que aquilo que é conhecido já nos impulsionou para ir mais à frente, mais um passo além. Eu acho que isso é a escada para o céu. Esse mistério da fé que a gente sobe, a gente vai, tudo mais. Eu quando olho para os meus 12 anos, meu Deus, já faz 12 anos, eu nem lembro mais de nada. É assim, como eu comecei, onde eu estou. Hoje a minha última missa rezada. Eu fico imaginando como é que Deus age na nossa vida. Claro, eu não vou especular para ficar louco. Mas eu sei que é puramente pelo amor, pela graça, pela misericórdia. Daquilo que eu sou capaz de oferecer, do meu tudo. Tem dia que eu estou cansadinho que só. Mas a última missa, quando termina, eu gosto de cantar nas missas. Quando assim, eu já rezei 3 missas, 4 missas, a última eu rezo melhor do que a primeira. E quando termina assim, padre, o que é que o senhor quer agora assim, para casa? Descansar. Para mim é solidão sacerdotal, que é a última coisa que eu quero estar. Não gosto de estar com ninguém, muitas vezes. Quero estar sozinho, sentar no chão. E ali falar para meu Senhor, que se faz irmão. Contar a minha vida, o meu dia, as minhas decepções, as minhas lapadas, taponas na cara que levei. Certamente, certamente. Muito bom, muito bom. Que conversa boa. Poxa, muito boa, muito boa, muito boa. Meu Deus. Mas assim, eu só queria voltar rapidinho lá quando o senhor falava sobre os pobres, o Matheus falou também sobre a questão de como que a gente pode realmente passar o Cristo, né? Muitas vezes parece que não chega, né?
E aí eu estava aqui matutando e eu pensando, né, sobre a pobreza. A gente precisa, eu acredito, entender que a visão da pobreza, quando a gente fala no Cristo, né, é a pobreza que está localizada não no bolso, mas no coração. O entendimento vem dali. E isso de passar, acho que as palavras do padre afirmavam isso, né, que estava aqui engasgado, né, que era justamente que às vezes não é a nossa responsabilidade, né, a gente dá o tudo, a gente faz o máximo, mas são dois pontos, né, o Cristo que a gente entrega e ao mesmo tempo o mesmo Cristo que o outro recebe. E aí vai da nossa disponibilidade de entregar o Cristo e também do outro de receber. Então, e vai do tempo também, né? Do nosso tempo de entrega, mas também do tempo dele de receber o Cristo, né? Por mais que a gente entregue, eu acho que ele precisa acolher. E tudo vai do seu tempo, de cada um no seu tempo. Passa por aí. Mas muito boa a conversa do padre. E aí a gente já estamos nos finalmente. A produção está confirmando aí. Que a conversa é muito boa. Se deixar aqui, a gente não acaba. Vira até de manhã. Eu acho que eu te matei de sede, né? Não, apesar de eu beber muita água, mas enche o copo. Cara, foi mal. Toda a culpa é do padre, ele vai ter que confessar isso. Exatamente. Mas, padre, tem já. Caminhando mesmo para os finalmente aqui, o senhor tem algum aviso, algum recado que você queira dar aí pro povo, pro nosso povo, né? Pro povo de Deus, pro povo da catedral? Algo que você queira deixar aí? Assim, quem me conhece sabe de algumas palavras que são assim típicas minhas. Porém, outras pessoas já usaram, mas em mim ela se faz assim, tem uma diferença. Por exemplo, amar, sempre amar. Ainda que não seja necessário, mas amar sempre. Assim, é algo que a gente esquece. Aí, não, só tu tem que me amar e eu não. Nós amamos o que é amável. Nós somos convidados a amar aquilo que ninguém nunca amou. Aí é como domar alguém a este amor. E se eu for apresentar de mim, eu não vou conseguir nunca. Mas se é Cristo que eu vou dar, aí sim é amável, e o que não é amável se torna amor. Como também eu tenho uma palavra que diz assim, muito obrigado pelo amor. Assim, esse eu disse a primeira vez, assim, eu sou bem popular, lá em Miguel Alves eu saí, estava com problemas aqui, eu vou bem ali no mercado. Aí no mercado eu almoçava, conversava com o povo, escutava o povo, voltava para casa. E um dia eu virei para a moça e disse assim, tinha terminado de comer ali, aí assim, ela tirou, quando eu posso retirar assim, eu peguei da mão dela assim, muito obrigado pelo amor. Ela se espantou com aquilo ali e entrou chorando. Aí a dona disse assim, padre, o que foi que você disse para minha funcionária? Se eu disse alguma piada, alguma coisa? Eu disse, não, eu só disse a ela, muito obrigado pelo amor. Assim, por quê? Aí ela voltou e disse assim, padre, ninguém nunca me agradeceu por amá-lo. E assim, eu só fiz aquilo que era minha obrigação ao Senhor. Eu disse, mas eu tenho certeza que a partir de hoje, toda obrigação será por amor. Obrigado por amor. Hoje essa senhora, ela é evangélica. Mas quando eu chego lá, ela diz assim, o meu padre chegou. Aí assim, Jacilene, eu vou querer comer uma panelada. Aí ela faz do jeitinho que eu peço. Assim, o meu padre. Assim, padre, eu posso estar em qualquer igreja, mas o Senhor é o meu padre. E assim se criou esta forma. Mas também dizer, afirmar sempre, para sempre Deus conosco. É uma frase sempre minha, estava na minha ordenação e até hoje, em tudo que eu escrevo, geralmente eu ponho para sempre Deus conosco. Eu mando mensagens diárias em transmissões. E isso desde 2013 que eu faço isso. Para sempre Deus conosco, 3 cruzinhas. Quem não entende assim, mais e mais. O que esse mais é Deus. Né? Para sempre Deus conosco. E assim, uma das coisas que eu posso dizer, para todos nós, serve para mim também, é este poder acolher as pessoas. O que nós mais precisamos hoje é ser acolhido por aqueles que têm a oportunidade de nos dar a Jesus. Aqui da Vermelha tem uma senhora, Dona Francisca, e ela me procurou
por 8 anos, depois de uma penitência severa que eu dei a ela. E eu, prestes a subir ali ao altar, e assim, padre, eu queria falar com o senhor. Depois da missa, isso não é rapidinho. Assim, o senhor lembra de uma mulher que o senhor confessou tal, tal? Aí eu baixei a cabeça, lembro. O senhor lembra da penitência? Sim, lembro. Eu quero lhe dizer que eu cumpri a penitência até hoje. E quem é Dona Francisca? É uma pessoa que não tem tanto atrativo fisicamente, mas é alguém que me encantou pela sua fé. E por ter ido depois de 8 anos lá na igreja, quando me conheceu, reconheceu assim aquele. Padre, muito obrigado pela penitência que eu ainda cumpro sem obrigação nenhuma. Eu sim, por quê? Porque eu amo. Aí estes são os santos para mim. São aquelas pessoas que a gente deve acolher com um coração aberto, transbordante de alegria. É o meu tudo que eu tenho a dar, mas talvez é o meu nada. São as minhas misérias, as minhas vergonhas, decepções, mas aquele que chega em nome do Senhor nos dá tudo. Aí, para sempre Deus conosco. É algo que eu sempre trago para mim na minha vida, que em tudo eu posso não reconhecer ali no início, mas depois eu vou saber que em tudo é Deus conosco, o Emmanuel, que se faz presente na nossa vida. E a gente não devemos ter medo, aí vamos lá na espiritualidade novamente. Charles de Foucault e Vantuan, eles vão nos dizer, em linguagem de tempos diferentes, que o lugar mais baixo para a vida não deve ser abaixo de Nazaré ou de Belém, porque lá Jesus nasceu. Até lá eu posso me abaixar, até lá. E o lugar mais alto, o degrau mais alto, é até a cruz do Senhor. Se for para estar alto, nunca além da cruz do Senhor, mas até a cruz do Senhor. Se for para estar baixo, nunca abaixo de Belém, somente em Belém. É o nosso lugar e é o nosso encanto. Caraca, isso aí eu vou guardar. Isso aí eu vou guardar. Muito boa. Preciso reforçar que todos os sacerdotes religiosos, todos que passam por aqui, têm um carinho especial, tá? Porque são de verdade um carinho de Deus no coração, não só do Dom Pó e de todas as pessoas que acompanham, mas no nosso. Sim, né? sim. E fico muito feliz de, além de conhecer o Padre Nery, ter hoje o amigo Zé. Né? Irmão Zé. Irmão Zé. Mais do que amigo, um irmão, né? Que a gente vai guardar com muito carinho. E agora só uma curiosidade que vai ser de vocês também, né? Sabemos, ou pelo menos ficamos sabendo hoje aqui, que é o primeiro podcast, né? E Sim. Olha só que maravilha. Participa. E aí é uma curiosidade, assim, por quê, pai? Por que aceitaram? Por que esse sim veio? É porque me impressionaram nas redes sociais, ou lá no WhatsApp. As ameaças a gente não divulga, não. Alguém perguntou assim, padre, entraram em contato com o senhor assim, mas eu respondi. Que não ia. Mas eu respondi. Aí assim, lá não tem resposta. Eu disse assim, pois isso. Eu olhei, abri e não tinha resposta. Aí assim, eu não tinha resposta para dar. Não, é o Pepe disse, mas por que mesmo que esse povo quer que eu vá lá? Isso não é porque já me segue, então já olhando, observando, assim, meu Deus do céu. A gente só queria um amigo. Tem tantas pessoas em qualidades, em histórias de santidade melhor do que eu. E assim, o que é que vai acrescentar? Assim, o senhor vai poder dizer quem o senhor é pelo que o senhor faz. Aí assim, eu só vou dizer que sou irmão. Porque se eu chegasse, não, eu sou padre tal, aí ninguém ia me alcançar. Eu sou irmão. O irmão é aquele que a gente trata com carinho, que a gente recebe. Mesmo sem conhecer, a gente vai se conhecendo e dando a conhecer. Temos Jovesse Júnior. Temos! Que é isso, hein? Meu povo, a rifa tá rolando aí. Você fica até aqui, ó, o povo assiste, padre. Fica até o final e não bota ponto na rifa, não. Que história é essa? Briga. Vocês têm que botar pelo menos uns 50 pontos. Olha aí, ó. Por baixo. É uma meta, 50 pontos em cada podcast, assim. Porque senão não valoriza você chegar e ouvir a nossa história. Olha aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? É isso. Como é que nós podemos chegar até vocês? Vocês têm que nos ajudar. Exato. É digno. Inclusive, se você fosse confessar na catedral, a penitência vai ser botar um ponto.
A partir de hoje, todas as confissões... O povo vai perguntar quem é que está confessando. Eita, eu não vou não. É 10 Pai Nosso, 3 Ave Maria, 1 ponto na rifa do Dom. Tem hora que eu sou severo nas penitências. Uma senhorinha com 8 anos, eu tava sofrendo com... Não. Não, outro dia eu dei uma penitência para um e disse, olha, se você fosse confessar amanhã com o Papa, esta penitência ele não tira. Muito bom, muito bom. Não tira, não retira. E no dia que esquecer, volta pro 0 novamente. Pode estar em 99, que eram 100 terços. Se errou, passou de pessoa, vai voltar pro 0 novamente. Aí, se for conversar com o Papa, ele não vai retirar. É contínuo. Ele vai botar mais 100. ele vai botar juro no tempo. Pois é, rapaz, os padres que estão acompanhando, bota aí nas penitências. Não pode, não. Faz não, pelo amor de Deus. Mas, aí meu nem povo... vale. Nem vale, exatamente. Ainda tem esse. Mas, realmente, muito obrigado, meu povo, por ter acompanhado até aqui também. Muito obrigado pelo seu ponto que você acabou de colocar na nossa rifa. E por ter acompanhado até aqui. Porque tem gente que vem até metade do caminho, aí abusa as conversas e vai-se embora. Absurdo, Espera a conversão. Né? A sua conversão tá nas últimas palavras do padre, às vezes, talvez, tá por aqui. Tomara que essas minhas palavras tenham atingido algum coração. Certamente. Não tem problema, não gatilho o nosso. Só aqui dentro foi 3. Pelo menos 3 eu tenho. Mais 2 ali fora. 3. Olha, 3. Ainda tem Quem 3. me indicou confirmou também, não é possível. Pelo amor de Deus. Mas é isso. Tem algum recado, Matheus? Só agradecer ao padre. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado pela partilha, pelo momento conosco, pela Costumo dizer que disponibilidade. minha vida é uma partilha, sem segredo. Como disse o Padre Antônio Cruz, é uma toalha sem dobras. Tem hora que eu quero dobrar, mas tem hora que eu não consigo. Muito bom, muito bom. E aí, pra gente encerrar, se não tiver Não tenho nenhum recado, não. Só curtam, comentem, compartilhem. Isso aqui é os nossos finalmente, mas a gente vai finalizar com a bênção do padre para nós e para vocês que estão em casa, né? Então, obrigado, povo. Muito obrigado. Rezem por nós, fiquem conosco e fiquem com a bênção do padre. Até a próxima. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Cheiro no coração, né?